Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje estou aqui para a gente estudar um pouquinho sobre a estrutura interna da Terra, certo? Fiz essa aula gravada para que vocês pudessem acompanhar e ajudar vocês, facilitar para o estudo de vocês, né, para as provas, porque vocês vão poder assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar para esclarecer no privado, tá certo? Vamos começar essa aula? Maravilha. Vou colocar aqui os slides para que vocês possam acompanhar, certo? Vamos lá. A estrutura interna da Terra, né? Como eu falei, como eu adiantei para vocês. Gente, espero que todos estejam bem. Espero que a mente de vocês esteja boa para que vocês possam aprender, né? Tudo que a gente tem para passar para vocês durante essa semana de aula, certo? Vamos começar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O que a gente conhece por camadas terrestres? A princípio, eu quero que vocês peguem os livros de vocês. Quem não pegou, vou dar agora 10 segundos para você achar. Acharam? Pegaram? É o capítulo 5 do livro de vocês, certo? Que se encontra a partir da página 40. Então, tudo que está aqui nos slides, torna a dizer, como eu costumo falar sempre nos vídeos que eu gravo, tudo está no livro. Tudo foi baseado pelo livro, certo? Podem ter figuras diferentes, mas estas figuras foram formas que eu achei para ilustrar o que está falando no livro de vocês, certo? Bom, as 3 camadas da Terra, né, são crosta terrestre, manto e núcleo. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada uma dessas camadas para ver o que é que elas têm, né? Saber mais sobre cada uma. A princípio, a gente vai de fora para dentro, tá certo? Então, a camada mais externa, ela é chamada de crosta terrestre, certo? Ela é a camada mais superficial da Terra. Essa camada que a gente pisa, que a gente planta, que a gente constrói, certo? O solo, propriamente dito, fica na crosta terrestre, certo, gente? A espessura da crosta terrestre varia de 5 a 90 quilômetros. Então, ela tem uma espessura pequena com relação às próximas camadas que a gente vai ver mais à frente. Então, o homem, quando começa a cavar, certo? Ele está cavando na crosta terrestre. Até onde a gente extrai petróleo, que é um combustível fóssil, né? Que vai dar origem aos combustíveis fósseis, ele é extraído na crosta terrestre, certo? E a crosta divide-se em crosta continental e crosta oceânica. Crosta continental, como o nome já está dizendo, é a crosta dos continentes, né? Aquela parte que a gente está pisando de terra, né? Ela é mais grossa do que a crosta oceânica. E ela é composta principalmente por granito, certo? Granito é uma rocha de origem vulcânica, que a gente vai estudar no próximo capítulo, né? Os tipos de rochas. E esse granito constitui principalmente a crosta continental, certo? E a crosta oceânica, ela é mais fina, certo? Aqui, ó, crosta continental, podem ver, ó. Tá vendo como ela é mais grossa? E a crosta oceânica, ela é mais fina e ela é formada basicamente, né? A sua maior composição é basalto, que também é uma rocha oceânica, uma rocha vulcânica, de origem vulcânica. E aí vem os detalhes, né? Se as duas são constituídas por rochas vulcânicas, o que é que isso significa?
que essas rochas vulcânicas são chamadas de rochas magmáticas ou ígneas. A gente vai estudar isso aí mais profundamente, aprofundado, né? No próximo capítulo, então não se preocupem. O que eu quero que vocês saibam é que elas, tanto a crosta continental quanto a crosta oceânica, é formada por rocha vulcânica. Então, aí já está dizendo, né, que tem alguma coisa que o vulcão pode fazer parte aí, né? Já está dando uma dica para a gente e a gente vai entender um pouquinho mais à frente, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do livro que eu possa acrescentar. Não, não. O livro ainda destaca aqui no final isso, né, que eu falei no início. Sobre a crosta, encontramos o solo, estrutura responsável pelo crescimento e sustentação de plantas e de outros seres vivos. O solo que a gente tanto necessita, que a gente vai estudar mais aprofundadamente mais na frente, ele fica na crosta terrestre, certo? E aí vem o manto. Manto, crosta, camada mais superficial. Logo abaixo dessa camada superficial, como a gente está vendo aqui, ó, o manto. Tá vendo como a crosta é fininha? Então, esses 5 a 90 quilômetros de espessura é uma coisa bem fininha com relação às outras, certo? Abaixo da crosta vem o manto. Aí já vem a espessura do manto. A espessura média de 2.900 quilômetros. Então, enquanto a crosta é de 5 a 90, o manto, já é média de 2.900 quilômetros. Entenderam agora quando eu falei que a crosta é fininha com relação às outras camadas? Pois bem. A temperatura do manto varia em torno de 3.000 graus Celsius. Muito quente. Imagina, Pernambuco aqui, vamos colocar aqui nosso estado. Pernambuco, quando um dia faz 35 graus Celsius, a gente já tá, ai, que dia quente, ai, eu vou morrer de calor. Pois bem, o manto tem temperaturas variáveis em torno de 3.000 graus Celsius. É muito calor, gente, é muito quente. Certo? E ele divide-se em dois tipos: manto superior e manto inferior. O manto superior, como o próprio nome já está dizendo, é a parte mais superficial do manto. E ele, juntamente com a linha que, vamos dizer assim, a terminação da crosta com o manto, eles vão formar a parte mais rígida. A parte mais rígida é chamada de litosfera, certo? Então, a litosfera fica no manto superior, já com o encontro com a crosta. E essa litosfera vai dar origem às placas tectônicas, que a gente vai ver mais detalhadamente agora aqui na frente, certo? Então, aqui, rapidinho, deixa eu só mostrar aqui essa figura, o manto aqui, ó. Então, o manto superior vai dar origem às placas tectônicas. O que são placas tectônicas, tia Amanda? São grandes blocos rochosos que surgiram a partir da divisão da crosta terrestre em grandes pedaços que boiam sobre o manto terrestre. Sobre estas placas localizam-se os continentes. Então, como a gente pode ver aqui, vamos ver aqui bem detalhadamente. Acompanha aqui, ó, meu apontador aqui, meu laserzinho. Estas são as placas, certo? Então, essas placas são, vamos imaginar, placas rochosas, né, bem consistentes, que ficam sob o magma. O manto, ele é pastoso, certo? A consistência dele, enquanto a crosta é sólida, o núcleo, a gente vai ver mais na frente qual é o estado físico dele. O manto, ele é pastoso, certo? Pastoso com pontos quentes. Ele tem hotspots, que são pontos quentes que são distribuídos no decorrer de todo o manto. Então, se ele é pastoso e essas placas tectônicas são sólidas, então elas ficam boiando em cima do manto, né? Boiando. E aí esse boiando, às vezes, vai se movimentar. E aí a gente vai ver o que é que esses movimentos das placas podem trazer para a gente. Certo? E sobre estas placas localizam-se os continentes. Então, como a gente pode ver, ó, esse aqui são os continentes, né?
os continentes do nosso planeta. E essas placas são esses quebra-cabeças aqui, ó, que se encontram ou entre os continentes, ou aqui, ó, entre os continentes, que no caso dessa placa aqui, ó, ou dentro dos continentes, né? Intracontinente. E aí, como vocês podem ver, vamos destacar o nosso país, né? Abençoado por Deus, nosso país tropical. Ele fica aqui, ó. Não tem nenhum encontro de placas entre eles. E isso tem uma grande vantagem, certo? A gente vai ver mais na frente qual é essa vantagem de a gente não ter encontro de placas, diferentemente. Olha essa parte aqui, ó, da Europa com a Ásia aqui, ó. Gente, terrível. E vocês vão saber o porquê, certo? O núcleo é a camada que fica abaixo do manto. É a região central da Terra, né? O centro da Terra é o núcleo. Ele possui aproximadamente 3.400 quilômetros de espessura. Então, aí agora você tem certeza absoluta que a crosta é muito fininha, né? De 5 a 90 na frente de 2.900 do manto e de 3.400 quilômetros do núcleo, você vê quanto a crosta é fininha, né? Sua temperatura pode atingir cerca de 6.000 graus Celsius. Então, o manto pode atingir até 3 e o núcleo pode atingir 6. Então, isso aí, com isso, a gente tem certeza de que quanto mais profundo, mais quente, né? E o núcleo se divide em núcleo externo, que é composto por ferro e níquel derretidos. Então, o núcleo externo, ele é pastoso também, ele é derretido, né? Aquela forma líquida, pastosa, certo? Então, o núcleo externo é ferro e níquel derretidos. Enquanto o núcleo interno, essa parte aqui mais interna, é composto por ferro e níquel sólido. Então, vamos ver cada uma camada por camada aqui. Núcleo interno sólido, núcleo externo líquido, manto líquido. Esse líquido a gente também pode chamar de pastoso, certo? Aquela pasta de calor, de fogo, né? E sólido, que é a crosta. E, gente, cada um tem seu detalhe. Até o manto ser pastoso tem um detalhe. O manto, ele é constituído por magma, certo? Chamado de magma, essa parte dele é líquida. E aí, como eu falei, distribuído nesse manto, tem pontos quentes. E esses pontos quentes, que são chamados de hotspots, né, pelos cientistas, esses hotspots, às vezes, eles sobem. E aí, quando ele sobe, vai em direção à crosta, ele vai, sobe, e abre uma cratera. E essa cratera vai dar origem ao vulcão, que a gente já conhece. E o vulcão, esse magma, é chamado de magma quando está no manto. Quando ele sobe e tem contato com a superfície, ele passa a ser chamado de lava. Então, a lava do vulcão é nada mais, nada menos do que o magma subindo, e aí ele resfria, né? Resfria mais, porque senão aquela região ali iria ser tudo muito quente, ia derreter tudo. Mas aqui a gente sabe que uma erupção vulcânica pode trazer a destruição de uma cidade que vive ao redor dela, certo? E aí vai dar origem a um vulcão mais na frente, certo? E aí eu trouxe esse vídeo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí.
que é que isso tudo quis dizer? Quem entendeu, legal. Quem não entendeu, eu vou explicar agora. Pangeia é o nome dado a um supercontinente, né? Que no início da Terra não existiam continentes, né? Como a gente tem hoje. Era um supercontinente. E aí ele começou a se soltar, se desprender. Aí, primariamente, primeiro deu origem a 2 continentes, né? Que foi, como vocês viram aí, vamos botar aqui novamente esse vídeo. E eu vou explicando novamente, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, supercontinente. E aí, ó, vou explicando novamente. Pangeia, há mais de 2 milhões de anos. Então, aqui, ó, era tudo junto, tá vendo? A América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida formavam um bloco. A América do Sul, que é o Brasil, era junto com a África, e a Índia, a Austrália e a Antártica formavam esse bloco. E a América do Norte, a Europa e a maior parte da Ásia atual constituíam outro continente, certo? E tudo isso formava a Pangeia. Aí começou a se desprender. E esse desprendimento foi chamada de deriva continental. Laurásia e Gondwana foram se separando, né? E aí, essa deriva continental continua acontecendo até hoje, certo? Até hoje a gente tem, estima-se que cerca de 2 centímetros por ano de afastamento a gente tem. E aí um dia pode acontecer o quê? Daqui a 200, daqui a vários milhões de anos, a gente pode se encontrar do outro lado, né? Essa deriva continuar acontecendo, certo? Ok, gente? E aí vem o movimento das placas tectônicas. São 14 placas tectônicas, certo? Aquelas placas que a gente estava explicando, aquele quebra-cabeça, né? Aqui, ó. Todas as placas, tá vendo? E aí, existem 3 tipos de movimentos de placas. Estas placas estão em constantes movimentos, certo? Acredita-se que os movimentos dessas placas foi que começou a dar origem à deriva continental. Então, essas placas se movimentando, começou a desprender, né, aquela Pangeia, e aí chegou a essa configuração que a gente tem hoje, né? América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, certo? E esses movimentos a gente pode encontrar em 3 tipos: placas divergentes, placas transformantes e placas convergentes. E agora a gente vai ver o que cada uma faz, né? Essas placas divergentes, elas se movimentam por afastamento. Então, tá 2 placas aqui e elas se afastam, né? Quando acontece esse afastamento, em direções opostas, ocorre a liberação do magma, que se resfria e dá origem a novas rochas. Então, ele faz aqui, ó. Aí faz o quê? Movimenta-se. E aí, o magma que está lá embaixo no manto, ele sobe. E quando ele tem o resfriamento, né? Não estou falando só do vulcão, estou falando da origem de rochas. Quando ele resfria, aí vai dar origem a rochas novas, certo? Certo? Então, a placa divergente, ela se movimenta por afastamento, assim, ó. Certo? As placas transformantes, elas vão sofrer deslizamento lateral, que é assim, ó. Assim, elas não colidem, elas não vão nem se chocar, nem se afastar, elas vão deslizar, certo? E quando elas fazem esse deslizamento, seja para cima, seja para baixo, esse para baixo, esse para cima, quando acontece esse deslizamento,
ela vai também dar origem à liberação de magma, como vocês podem ver aqui, ó, a presença de um vulcão, né? Ou vai dar origem à formação de montanhas, ou vai dar origem a rochas também, certo? Mas, no geral, as placas transformantes vão dar origem à formação de montanhas, certo? Cadeias rochosas. E aí, por último, vem as placas convergentes. Convergentes, elas vão chocar-se entre si, né? Então, vai fazer um movimento de colisão, certo? As placas vão se chocar, se chocam. Uma borda se ergue, quando elas se chocam, uma vai fazer subir e a outra afunda, certo? Deu choque, puff, mas não vão explodir, que nem quando a gente encontra o colega assim, ó. Puff, vai, né? Uma se ergue e a outra afunda. Esse tipo de movimento foi o grande responsável pela formação das cadeias de montanhas. Então, o outro também vai trazer a gente formação, mas não vai ser como esse. Esse aqui é o que faz aquelas grandes cadeias de montanha, certo? Porque se chocam, aí então há um dobramento, né? Dobramento da rocha, das rochas, das montanhas, certo? Opa. E aí vem, vocês sabiam que terremotos, tsunamis e as erupções vulcânicas são originadas dos movimentos das placas? Isso mesmo. Então, todas aquelas catástrofes que a gente vê aí pelo mundo, que graças a Deus o nosso país, abençoado por Deus, não tem, elas são originadas pelas placas tectônicas, por esses movimentos das placas. E aí eu coloquei aí nessa catástrofe feita pelo vulcão, pelo terremoto, o vulcão entrando em erupção, que é a coisa mais linda. Eu não queria nunca estar ali perto, mas que é lindo é. E tsunami. Um filme que eu gosto sempre de indicar para todos que quando eu entro nesse assunto é um filme chamado Terremoto, A Falha de San Andreas. Certo? É um filme muito legal. Meus filhos, pequenininhos, adoram esse filme. Que eles nos mostram isso, né? O movimento de uma placa. E aí, esse movimento faz com que tenha um terremoto. E aí vai ter uma devastação lá das cidades. É muito, muito, muito legal, certo? E aí, o nosso país... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Aqui. Nosso país, ele não fica no encontro de placas. Então, por isso que o Brasil não tem, a gente não encontra esse tipo de fenômeno, não é isso? Agora, quem é mais devastado aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do Japão, que a gente consegue ver o encontro de 3 placas diferentes. Então, a devastação é enorme. Aqui, ó, podem ver nessas partes aqui, ó, Estados Unidos aqui, né? Então, onde há encontro de placas, é onde vai ter aquele deslizamento, colisão, certo? Quando elas se movimentam. O Brasil fica aqui, ó, América do Sul, né? Mas o Brasil está muito livre, porque o encontro da placa aqui, ó, a placa sul-americana com a placa africana, ela fica no oceano, né? No Oceano Atlântico aqui. Enquanto aqui, ó, nessa outra parte da América do Sul, vai ter aqui uma placa próxima, não é isso? Estão vendo? Isso aí vai trazer toda a devastação. Ok. Aí, o livro de vocês destaca um pouquinho da estrutura do vulcão, né? Como vocês podem ver, cratera, câmara magmática, né? Que é onde sai o magma, esse hotspots que eu falei. E aí é que vai subir e quando for liberado esse magma, vai liberar e quando chegar aqui ele vai virar lava, quando chega na superfície, né, na crosta. E aí a chaminé secundária, o cone, que é o que a gente vê, né, por onde sai, a cratera
que é o buraco que vai sair essa lava, e a nuvem de cinzas e gases. Quando o vulcão vai entrar em erupção, ele começa a liberar gases, aquelas cinzas, e aí a gente sabe que ele está dando o aviso, dando sinal de que vai sair lava dele. E aí é que todas as cidades têm que fazer o recuo, né? Todo mundo tem que recuar, sair correndo, vão, que agora vai vir perigo por aí, certo? E agora, para praticar e mostrar para mim que vocês realmente entenderam, que realmente estão se dedicando para estudar, vocês vão fazer as atividades do livro, das páginas 45 a 49, e vão fazer aquele mesmo esquema, mandar a foto para que eu corrija, certo? Um detalhe, eu estou anotando os nomes de quem está me mandando as tarefas. Estas pessoas que estão mandando vão ter um ponto de participação, vão ter a nota contínua, né? Que é aquela notinha do meio, bem maior do que aquelas pessoas que não estão mandando nada. Então, gente, se dediquem. Eu sei que esse formato EAD, esse formato online, tá complicado. Muita gente ainda não se adaptou, eu entendo. Só que as provas serão marcadas, já estão marcadas, na verdade. Vocês vão receber o comunicado ainda essa semana. E a gente precisa que vocês correspondam a gente, mostrando que vocês estão se esforçando, né? Porque não adianta a gente estar aqui se dedicando. Nós estamos nos dedicando muito, gente. Se vocês vissem, tem tanta gente aí que não está nem perto do que a gente está. E aí vocês têm isso, então valorizem, estudem, se dediquem. E aí isso vai trazer retorno para vocês vão aprender, né? Porque o objetivo da gente estar na escola não é só abraçar os colegas, sair de casa um período do dia. O objetivo da escola é estudar, é aprender. Se vocês estão em casa, diferente da escola, beleza, tem coisa que é chato, ficar trancado estudando nesse formato. Mas nós, professores, estamos aqui ensinando e vocês estão aí para aprender. Então, se vocês se dedicam, já vocês não vão nem sentir que não estão na escola. Claro que eu não estou minimizando, né, o poder do abraço que a gente tem na escola, né? Tudo que a gente recebe na escola, né? Um abraço, o calor humano, o contato que vocês têm um com o outro, a gente com vocês, né? É muito melhor. Mas se esse formato é o que está disponível para a gente, vamos abraçá-los e se dedicar. Na verdade, se a gente se dedica, tudo que a gente faz com dedicação, ele nos gera retorno. Então, se vocês se dedicarem, vocês vão aprender como se estivesse na escola mesmo, propriamente dita, né? Estamos aqui para dar o suporte que for preciso, necessário para vocês. Contribuem, gente. Pensem que os pais de vocês se esforçam diariamente, né? Ano a ano, mês a mês, para poder dar o melhor para vocês, né? Para vocês poderem estudar numa escola que ensinem de verdade. E o mínimo que vocês podem fazer é estudar, né, de volta e dar notas boas para eles. Então, se vocês estudam, vocês vão aprender. Se vocês aprendem, vocês tiram nota boa. E se tiram nota boa, vocês estão mostrando não só para os professores que vocês estão aprendendo, como estão mostrando para os pais de vocês. Papai, mamãe, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou estudando. Eu estou me dedicando para vocês recompensar vocês por todo o esforço que vocês têm feito por mim. Certo, gente? Então, qualquer coisa, tirem suas dúvidas com os professores, não botem dúvida no bolso, se dediquem, certo? E aí, a gente está sempre aqui disposto a ajudar vocês, porque o objetivo do professor não é simplesmente dar aula. O objetivo do professor é que vocês aprendam o que a gente tem para passar para vocês, certo? Então, qualquer coisa, estou à disposição e vamos seguir, que tenho fé em Deus que já essa pandemia passa e a gente vai se encontrar novamente, vai voltar para a nossa rotina legal diária e aí vai ser bom para todo mundo, não é isso, gente? Beijinho.
até a próxima aula, certo? Vou ver se preparo uma revisão para vocês começarem a estudar para a prova. Mas desde já eu já aviso. Hoje acabou o assunto da prova da primeira unidade, certo? A partir da próxima semana, a gente já vai começar com o assunto da segunda unidade, certo, gente? Então, vou preparar uma revisãozinha para vocês estudarem e, se Deus quiser, as notas, ó, tudo lá em cima, certo? Façam as tarefas, os trabalhos, tudo que os professores estão passando, certo, gente? Combinado? Posso contar com vocês? Beijo e até mais, gente. Até mais. Saudade de todo mundo, mas